Bom dia, igreja. Bom dia a todos que nos acompanham pela internet. Que o Senhor faça com que este dia seja um dia abençoado na vida de cada um. Oremos ao Senhor. Pai, quão bom, Senhor, é estar em tua casa, é vir e alimentar as nossas almas. E o Senhor disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que nesta manhã o teu povo, mais uma vez, possa ouvir a tua palavra. Ó Deus, eles não vieram ouvir um homem, mas ouvir a palavra do Senhor através do homem. Então, que o Senhor nos tome e abençoa-nos e usa-nos e que haja crescimento espiritual, desenvolvimento na nossa fé. Abençoe a cada um, Senhor, lhes dê fome, desejo, Senhor, pelas coisas que são de cima. Que haja um grande despertar na vida de cada um. Em nome de Jesus pedimos, amém. Vamos, nesse instante, abrir nossas Bíblias. Mateus, capítulo 25. Há muito tempo eu queria ter uma escola dominical baseada nesta leitura sobre a parábola das 10 virgens. Então vamos falar sobre as 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas, quer dizer, nécias, né? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podeis assentar. Talvez você tenha muitas perguntas, questões a respeito desta parábola. Talvez você não entenda muitas coisas e, quem sabe, entende até mais do que a gente. Mas
essas aplicações que Jesus nos deu, mesmo em forma de parábola, é o Evangelho. E são aplicações genuínas. Então eu quero falar nesta manhã sobre este tema, um tema que o irmão Brana fala muito, em muitas mensagens, e que talvez há muitos que não tenham um bom conhecimento dentro disto. Mas vamos começar assim. Na estrutura da igreja, nós temos a falsa vinha e a verdadeira vinha. E ambas crescem lado a lado. Por isso que em cada era da igreja, Deus se dirige a ambas. Quando ele diz a igreja de Éfeso, ou de Esmirna, ou Laodiceia, ele não está dirigindo só para a igreja genuína, verdadeira. Pelo contrário, ele está dirigindo para ambas, tanto a falsa como a verdadeira. Porque ambas alegam ser verdadeiras. Então, ele responsabiliza a ambas. Mesmo a falsa, que diz que tem a verdade, ela é responsabilizada pela mesma palavra. Então, essas duas igrejas, elas cresceriam lado a lado, e nos últimos dias, Jesus disse que será colhido joio em feixes. Nós vemos essa aglutinação de religiões se tornando, como diz, uma só, o ecumenismo. Isso não é nada mais, nada menos do que o joio sendo amarrado em feixes. Mas o trigo será colhido depois e irá para o celeiro. Não a palha do trigo, mas o trigo. Você sempre guarda a semente. Você não leva a palha do feijão, você não leva a palha do arroz, você leva a semente, não é certo? Agora, dentro desta verdadeira igreja, porque a verdadeira é tida como a noiva de Cristo, e a falsa é a noiva de Satanás. Mas agora, olhando para esta verdadeira igreja, ela está dividida em duas igrejas. É o que nos apresenta esta parábola das 10 virgens. 5 nécias e 5 prudentes. Não quer dizer que são exatamente 5 pessoas, é somente uma figura de números que foi tomada para representar este e aquele grupo. Vejamos que era 10 virgens. O que significa virgem? Segundo o irmão Brana, virgem significa santificadas. Você pode observar que são 3 as etapas da graça: justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo, não é certo? Você pode ser justificado e não ser santificado, ou vice-versa. Mas para ser batizado com o Espírito Santo, tem que passar pelas 2 primeiras etapas. Então, essas virgens, elas todas eram santificadas. Quer dizer, até aí estava em pé de igualdade. Todas são santificadas. Mas as virgens prudentes são chamadas prudentes porque elas tinham azeite consigo, levaram azeite de reserva. Entende? Não só um pouquinho de azeite, elas, quer dizer, foram mais adiante da santificação.
elas receberam o selo, o batismo com o Espírito Santo. Elas tinham azeite, enquanto as virgens nécias são virgens, quer dizer, são puras, justificadas, santificadas, mas elas se contentaram com este nível. Por isso é que sempre estamos batendo nesta tecla. Uma vida comprometida com Deus, cheia do Espírito Santo. Entende? Porque esta é a última etapa, o batismo do Espírito Santo. E não há nada mais importante para o cristão do que este azeite, porque isto é o que lhe garante o arrebatamento. Não é você conhecer a Bíblia de cor e salteado, conhecer os mistérios, ou saber explicar tudo. E isso não te porá de forma alguma no arrebatamento. Mas se você tem tudo isso, mas acima disso você tem uma vida cheia do Espírito Santo, selado por Deus, então, muito bem. Então, a nossa preocupação, a nossa prioridade deva ser esta: ter o batismo do Espírito Santo, ser uma morada de Deus. Mas essas virgens nécias, elas simplesmente se contentaram com certo padrão de cristianismo, vamos dizer assim. E vemos que ambas esperavam o mesmo noivo, o mesmo esposo. E ambas dormiram. E ambas acordaram com o alarido da meia-noite. Eis aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Esta voz não é a voz do noivo, mas é a voz que precede o noivo. Eis aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Foi quando as virgens nécias perceberam que elas não tinham azeite e foram pedir para as prudentes: dai-nos do vosso azeite. Qual foi a resposta? Ora, para que não falte a nós e a vós, e diante àqueles que o vendem. E elas foram e não encontraram azeite nenhum. E nisso a porta fechou-se, enquanto elas foram. Essa porta é a porta da graça, entende? Que termina justamente com o arrebatamento. E a meia-noite significa o quê? É a 7ª vigília. A meia-noite não de um dia, mas a meia-noite da era. É o ponto mais escuro. É a passagem de um dia para outro. Quer dizer, vamos sair dessa dimensão para uma outra gloriosa dimensão. E isto é justamente na 7ª vigília, que corresponde à 7ª era da igreja. Veja, Deus enviou o seu mensageiro. O seu mensageiro. E Deus disse que ele viria com a chuva temporã e a seródia. Ambas é uma mesma chuva. Quer dizer, uma é continuação da outra. A chuva temporã, ela é chamada a chuva do conhecimento, ou do crescimento. Ela é aquela chuva rala, constante e longa. É a chuva do crescimento. O irmão Brana diz, ela é a chuva do conhecimento, quando hoje estamos conhecendo esta palavra. Mas no final da chuva seródia, vamos dizer, ali a temporã, ali vem a seródia.
A seródia, ela é uma chuva, é chamada a chuva da colheita. Colheita para nós é o arrebatamento. Então, ela é uma chuva curtíssima, mas é água com abundância, é bombas de água. Assim também, nós, logo após essa chuva do conhecimento, do crescimento, nós estamos aguardando aquela dinâmica. Porque esse conhecimento, isso vem para pôr a mecânica em ordem. E logo virá o quê? A dinâmica. E a dinâmica, ela não é produzida por nenhum homem. Deus derramará do seu espírito de uma maneira gloriosa. Isto é conhecido também, irmãos, como a superadoção. Nós chamamos isto a palavra falada, a dinâmica, mas isto virá de uma maneira rápida. Vocês não pensam que a palavra falada vai vir e está por aí meses, entra ano e sai ano. Não. Ela é a chuva temporã. É rápida. É o que dará condições à igreja. Entende? Produzirá, como diz o irmão Branham, aquela fé de rapto. Não vamos entrar muito nisso, mas vamos voltar aqui. A primeira, a igreja, eu falando sobre a igreja verdadeira, vocês sabem que a noiva de Cristo, ela é uma igreja que sai de dentro de outra igreja. É como Israel, uma nação que saiu de dentro do Egito, outra nação. Você diz, pastor, então são duas igrejas? Sim, uma é chamada Virgem Prudente, que é a noiva, e a outra é chamada Virgem Nécias. São virgens, quer dizer, são puras, são santificadas, mas elas não foram mais adiante. Quer dizer, ficaram ali como crentes de fronteira. Essas duas igrejas, essa mensagem, irmão, ela veio para preparar um povo para o arrebatamento. Para o arrebatamento, para a noiva. Veja vocês, esta noiva é aquela que irá no arrebatamento. Enquanto a igreja, vamos chamar uma de noiva, outra igreja, ela simplesmente irá para a grande tribulação. Entende? A primeira igreja, ela vai reinar com Cristo durante os 1000 anos. Vamos abrir a Bíblia, deixa que eu leio, em Apocalipse capítulo 20, do verso 4 ao 6. Vamos aqui. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem é esta que vai reinar? É a noiva, não é?
é a noiva. Ela não vai receber o sinal da besta, a marca. E para dizer a verdade, se alguém receber o sinal da marca da besta, vendeu seu direito de salvação, de arrebatamento. Entenderam bem? O que é essa marca? Nós estamos vendo aí formando a cada dia um novo sistema mundial e a tecnologia está aí para ajudar aí nesse controle. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então a noiva, aqueles que dormiram, se levantam. Primeiramente, dizem ali em Tessalonicenses 4:16, que os que dormiram ressuscitarão primeiro, e depois os vivos, nós que estamos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Esta é a primeira ressurreição. E este corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. E este corpo mortal será revestido da imortalidade. É o que chamamos o corpo glorificado. E subiremos para viver com Cristo. Neste corpo iremos comer, beber, trabalhar. Lembra que Jesus, neste corpo glorificado, ele comeu e aí por diante. Vejamos que a igreja, ela não ressuscitará, ela não estará presente na primeira ressurreição. Pelo contrário, como nos diz as Escrituras, que o diabo, depois que vê que a igreja se foi, porque a igreja ela é tomada antes da tribulação. Nós não temos que entrar na tribulação, pelo contrário, Cristo já pagou a nossa dívida justamente para sermos livres. Ele já foi julgado. É o tipo de Enoque que foi transladado com vida e não passou pela morte. Noé é o tipo daqueles que são salvos, mas passam pela tribulação. Não é certo? Então você veja tipificado em Enoque, a noiva, que andou com Deus e Deus para si tomou. E vemos Noé, um homem justo, mas que teve que passar pelo dilúvio, pela tribulação. A noiva, ela já foi julgada em Cristo. Ela, de modo algum, entra na tribulação. De modo algum não há, como diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, bem-aventurado, santo, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Quem é esta? É a noiva. E a igreja, pastor Febrônio? A igreja que passou pela tribulação, foi morta, não reviveu até que passasse os 1000 anos. Eles ressuscitarão na ressurreição geral dos justos e injustos. E eles terão que comparecer
ante o trono. E ali se cumprirá o que temos em Mateus também, capítulo 25, quando nos fala, deixa eu ver aqui, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, verso 31 em diante, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Nós vemos que aqui entra um ingrediente. As obras. Estive com fome, me deste de comer. Com sede, e me deste de beber. Nós vemos que eles não são alcançados pelo sangue, mas pelo que nós acabamos de ler, são as obras, quer dizer, de uma maneira automática. Eles nem sabiam. Não é que eles procuraram fazer, como os bodes, os injustos, que procuram fazer para aparecer e mostrar que são isso e aquilo. Diante de Deus não recebem nada. Mas estes aqui foi uma coisa automática. Entende? Automática. Agora, eles ressuscitarão na ressurreição geral. Na ressurreição geral. E serão julgados, todos ali serão julgados pela noiva. 1 Coríntios, capítulo 6,
verso 2, né? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo e até os anjos? Então, veja, nós estaremos para julgar, não sermos julgados. Eu me considero parte da noiva. Entende? Isso é uma questão de fé e cada um tem que procurar, entende? Ter essa certeza, ter essa segurança. E como... Agora, as virgens nécias, vamos entrar em um outro ponto. O que fez com que elas fossem nécias? Antes de entrar nesse ponto que eu quero salientar, eu quero dizer a vocês que em todos os tempos houve as virgens nécias. Sempre houve. Não é só nessa era. Apesar da parábola, ela está falando para a igreja da última era, da sétima vigília, quando vem o mensageiro. Mas na era de Éfeso, Esmirna, todas elas tivemos estes grupos, as virgens nécias. O profeta diz, o que faz delas ser nécias é a atitude displicente que ela teve para com a palavra do seu dia. Quer dizer, não levou a coisa a sério. Pode ver que elas não buscaram o azeite como deveria ter, não só para o consumo diário, mas levar de reserva. Quer dizer, é atitude displicente. Toma essa palavra para mostrar que a coisa, o frouxo, não alcança. Por isso que você tem que apertar os seus cintos, tem que buscar e tem que vencer. Entende? É uma conquista. Você tem que conquistar. Então, a vitória é uma conquista, não é um dom. É uma conquista. Você faça o seu lado. Deus te deu, então guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora, as virgens nécias, elas não tinham o quê? O azeite. Elas não tinham azeite. Isto é o que identificou elas realmente como nécias. Nécias. A falta do azeite. Às vezes você vê alguém julgando. Oh, se você não crê nisso, você é virgem nécia. Se você não crê naquilo, você é virgem nécia. A Bíblia não diz isto. O que faz uma pessoa ser nécia é justamente a ausência do azeite. E o azeite dentro da Bíblia sempre aponta para quê? O Espírito Santo. Então não é por não crer nisso, não fazer aquilo, ou isso, aquilo mais. Não, não é isto. O que caracteriza é não ter o azeite. Isso é o que faz com que a pessoa seja classificada como uma nécia, quer dizer, uma estúpida, uma pessoa que age loucamente, né? Sem juízo. E vemos que ambas as virgens estavam juntas. Você diz, irmão Febrônio, as virgens nécias estão entre nós? Você me diga, crê, você me responda. Estão ou não estão? Alguém pode dizer, e entre os ministros, só tem verdadeiro ou tem nécios?
Se eles pertencem à estrutura da igreja, então tem que haver também o verdadeiro e o falso. Tem que haver o verdadeiro e o falso. Eu não vou entrar nisso, talvez você diz, e se alguém, o verdadeiro, está debaixo de um ministério de um nécio? Bem, eu penso que Deus guarda. Por isso as mensagens estão aí, cada um é orientado. E vocês, porque uma denominação, vamos dizer bem claro, nem virgem não é. Não é isso? Então, à meia-noite ouviu-se o alarido. Eis aí vem o noivo. E ali foi onde se deram por conta que não estavam preparadas. E lembre que a Bíblia diz, e tardando o noivo, elas cochilaram, né? Dormiram. E tardando o noivo. Quando é que Jesus vai vir? Não sabemos. Mas mesmo se você tem que dormir, ou eu, o quê? Entende? Mas preparado. Preparado. A vasilha à mão. A lâmpada, a reserva, com azeite. E encontramos que quando despertaram foi que elas se deram por conta, as nécias. Dá-nos do vosso azeite. Você sabe como que o irmão Brana diz isso aí? É quando elas vão chegar e dizer assim, irmão, quando aquela dinâmica vier, ele vai fazer uma diferença em quem é e quem não é. É onde muitos, as virgens nessa, vai dizer, irmão, vem orar comigo, venha jejuar comigo. O irmão Brana diz bem assim, vamos buscar, vem comigo. Você diz, não, vai comprar, vai. Por quê? Quando descer aquela dinâmica, eu quero dizer aqui, o que eu penso, vejo, é como a porta já se fechou para as nécias. Que elas vão comprar o azeite, diz o profeta, não tem azeite nenhum. Eu quero do Espírito Santo, eu quero isso que você tem, eu quero... Mas já não tem mais, não há tempo de preparação. O tempo de preparação é agora. Eu vou vestir decentemente, eu vou tirar essas maquiagens, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pode tirar à vontade, entende? Mas aquilo é como a porta baixou e fechou. As verdadeiras entraram, a porta baixou. E elas vão orar, vão jejuar, vão fazer círculos de oração, vão gritar, vão chorar. E não conseguirão mais. Por quê? A porta fechou. A porta da graça trancou. Não é certo? Mas que ela tranque, mas com a gente por dentro. Por fora não tem jeito. Não é? Então, o irmão Brana diz que as prudentes vão dizer assim, vai orar, vai buscar, vai jejuar, vai se santificar, quer dizer, vai buscar. Porque durante anos e anos o pastor falando, e elas não prestaram atenção, não quiseram, viveram uma vida santificada, bonita, está tudo bem, mas não se preocuparam de se encher do Espírito Santo. Então, irmãos, por isso que nós estamos dizendo que isso é como
já se fechar a porta quando a dinâmica vier. Porque vocês não pensam que isso vai durar meses, anos. Não, não, não. O profeta diz que será rápida. É como a chuva seródia, é uma chuva rápida. Entende? E virá sobre a noiva. A palavra falada, ela não virá sobre crente manufaturado. E nem virá sobre crentes relaxados. Virgens, mas eu sou honesto, eu sou... Sim, meu irmão. Mas o que vai determinar é o azeite. Entende? É o azeite. Vocês encontrarão tudo isto nas mensagens. Então, o que acontece? O profeta diz assim, que as virgens nécias são híbridos com as coisas do mundo. Ele diz isto e também diz que ela é salva, mas foi rejeitada na noiva por causa do azeite, né? Ela não tem, até ele diz o seguinte, a plenitude da expiação. Porque a plenitude da expiação, ela cobre até o batismo do Espírito Santo. E aí ele vai, eu tenho várias anotações. Então, as virgens nécias, agora deixe-me falar um pouquinho sobre elas. O que elas não quer dizer que é só estas que compõem as virgens nécias. Há vários grupos. Se eu não me engano, na era de Sardes, o profeta fala de 3 grupos que compõem as virgens nécias. Por exemplo, aqueles que foram bons, o profeta usa a palavra afáveis para com a noiva. Entende? Lembra que Jesus disse, quem der um copo d'água por ser meu discípulo, quer dizer, por esta consideração, por ser um cristão, de modo algum perderá o seu galardão. E Deus não vai dar uma recompensa e mandar o camarada para o inferno depois. A natureza de Deus é salvar. Então, vejamos que eles foram bons para com a noiva. Quantas pessoas, irmãos, perderam bens, foram presos, até morreram por esconder cristãos no tempo de perseguição, por atender a necessidade de filhos de Deus. Então, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizestes. O que é que compõe as virgens nécias? Essas pessoas foram boas para com a igreja. E às vezes nem cristão eram. Nem cristão eram. Às vezes não, muitos nem mesmo eram cristãos. Aquele respeito que tem para com as coisas de Deus. O que é que houve ali na cruz com aquele ladrão da direita? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele repreendeu o colega
que dizia para Jesus: se tu és o Cristo, desça da cruz. O colega disse, aquele ladrão da direita disse: homem, nós merecemos, mas ele não. E lembra-te de mim. O que foi aquilo? Respeito. Irmãos, nós não vamos querer medir e nem tentar fazer isto aonde vai a benignidade de Deus, a misericórdia, quando a natureza de Deus é salvar. Pessoa que tem respeito pela causa. E eu nunca vi até hoje uma pessoa que mesmo não deu conta de caminhar, mas mantém um respeito de coração, temor, mais cedo ou mais tarde a graça se estende para ele. Mas aqueles que saem e abrem a sua bocarra e começam a blasfemar, e lembre-se, quem blasfema contra o Espírito Santo são crentes, são pessoas que conhecem, não é o pagão. Eu nunca vi um desses retornar. Um certo irmão, ele disse para o irmão Brana: irmão Brana, meu pai morreu e se perdeu. O irmão Brana disse: um momento. Como profeta, tinha um contato, né? Ele diz assim: teu pai foi salvo. Mas como? Ele fumava, E quando ele via, você vinha lá, vocês, e ele escondia o cigarro, apagava. O que é isto? Respeito. Não vou contar essa piada, não. O que é isso? Respeito. Vocês acham que Deus não vê o respeito? O irmão Brana tinha um homem ao lado, do vizinho ao lado de sua casa, que o homem simplesmente, o irmão Brana viajava muito, ele estava ali, colocava a mesa para fora, colocava umas garrafas de cerveja, e estava sem camisa e tudo mais. Mas quando o irmão Brana estava por ali, dali um pouco ele via, recolhia a coisa: oh, desculpa, irmão Brana, desculpa. Rebeca perguntou: pai, e esse vizinho? O irmão Brana disse: não se preocupe, ele estará ali. O respeito conta-se também. E aí por diante, irmãos. E aí por diante, quem der um copo d'água. Uma vez o irmão Brana ali com um amigo, eu li esses dias o nome das mensagens, não foi? Ele estava no carro, ele pegou, voltou, e foi lá e pediu um copo de água para um amigo lá, o tal. Só para quê? Ele: sim, irmão Brana, é um prazer. Para quê? Para que ele estivesse ali. Agora não vai sair aí bebendo água por todo lado, não. A Bíblia diz assim: por ser, é uma consideração. Entende? É uma consideração. Não é certo? Então, essas virgens nécias não é formada só por aqueles que não têm o Espírito Santo. Com reserva. Nós sabemos que quando o arrebatamento acontecer, as Escrituras nos mostram que haverá batalha nos céus e o diabo será tirado na terra, quer dizer, o diabo vai ser expulso de lá e descerá sobre a humanidade aqui. E a Escritura diz: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que seu tempo é chegado ao fim. Vai ser quando ele vai se encarnar, e naquela personagem, né, e se tornar a besta, o poder. E o que diz as Escrituras? Que ele perseguirá a semente da mulher, mulher igreja. Quer dizer, ficou aqui
um remanescente que não foi no arrebatamento, essas virgens nécias, elas terão que entrar salvas na tribulação. E elas serão, como diz o profeta, caçadas, perseguidas, como cães, né? E os matará, serão mortos. Então existe uma outra salvação, meu irmão, minha irmã. Se não fores no arrebatamento, é entregar o couro ali. É sofrer a morte. Se hoje acha difícil tirar um dente quando tem anestesia, tem isso, tem tudo, olha, a tribulação, o dente vai ser tirado no buticão, sem anestesia, sem nada. Se você não dá conta das mínimas coisas, de servir a Deus, de dar o seu melhor, não há problema. Lá do outro lado você vai ver que vai ter que dar a própria vida. Isso é o que nos ensina as Escrituras. Farão guerra semente da mulher e os vencerá. Eu matá-los-á é a palavra certa. Então, um dia alguém disse o seguinte, então agora eu sei que eu sou salvo, se eu não vou de um jeito, eu vou do outro. Ora, que Deus nos guarde, né? Vamos parar com isso, porque se não consegue com a mínima coisa aqui, calcula ali. Calcula ali. Se não consegue se vestir como uma verdadeira cristã, andar como uma verdadeira cristã, o profeta diz assim, que elas terão que pagar pela sua negligência. Quer dizer, para com a palavra, para com as coisas de Deus. Quer dizer, é o castigo. É claro que vão ser salvos naquele último dia, mas não pertence à noiva. Então, são duas igrejas, irmãos. Vamos dizer o seguinte, é a de primeira e a de segunda. Uma vez o pastor Joel falou isso aqui, né? Eu nunca viajei em poltrona, a primeira classe em avião. Sempre eu vou ali para aqueles banquinhos estreitinhos, e eu sou magrinho, né? Fica ali, espremidinho, mas eu passo antes e olho aquelas poltrononas grandes, bonitas, entende? Ali está aí a aeromoça direto servindo, e tem de tudo eles. Mas eu estou na segunda, eu tenho que ir lá para trás do avião. Lá para trás. Você pode viajar em primeira classe ou segunda classe. Claro que a primeira classe é primeira classe. Seja no trem, seja onde for. Mas a segunda classe é bom, mas é segunda classe. Aquele banquinho apertadinho, aquele banquinho duro. E quando vem ali aquele churrascão, às vezes, ainda mais agora, né? Nem isso a Gol dá mais, né? Alguma coisa, agora não tem nem sequer um pacotinho de amendoim. Então, veja vocês, você que sabe se você quer pertencer à primeira classe ou à segunda classe. É a tua atitude. É a tua atitude. Quanto a mim, como pastor e pregador, me compete vos ensinar, falar o que está na Bíblia, o que está nas mensagens, o que diz o profeta. Agora, quanto a aplicar, está contigo. Mas quando a coisa entra para um lado, uma aberração, um extremismo, aí a gente tem que dizer, não, irmão, isso aqui não é o teu lugar. Você acha que viver em pecado aqui é o teu canto, o teu lugar? Não, não. Então, existe uma certa tolerância. Até aí. E
Assim nós podemos ver que a noiva é aquela que irá morar aonde? Na Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? É o palácio do rei. E aonde a rainha mora? É onde mora o rei. O profeta prega isso de uma maneira muito clara na mensagem ao futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal, né? O profeta mostra. E a Bíblia nos mostra em Apocalipse 21, entende? Essa Nova Jerusalém, que a noiva é tipificada nela, enquanto Roma tipifica a besta. São tipos, né? E nós viveremos ali. A noiva viverá naquele lugar, sobre aquela montanha, como o noivo. E a igreja, os que não pertencem à igreja, eles vão viver na plenitude da terra. Entende? É claro que é um céu, é maravilhoso, eles receberão a vida, entende? Mas eles levarão do seu fruto ali, aonde está o rei e a rainha. E lembra que há muita terra, porque o mar não existirá mais. Então há muita gente para ali. E outra coisa, o número da igreja que passa pela tribulação é muito maior do que o que vai no arrebatamento. Qual tipo dentro da Bíblia podemos observar isto? Enoque era quantos? Um, que foi transladado. E Noé? Foi quantas almas salvas pela tribulação, pelo dilúvio? 8. Nós não ganhamos pessoas só para noiva. Não, nós ganhamos muitas pessoas para a igreja. E o profeta diz que eles apoiam e ajudam a noiva. Que eles apoiam e ajudam a noiva. Então, amados, você tem que ver isso aí. Mas para quê? Você mesmo se julgue, você mesmo se veja. Não para julgar a quem quer que seja, mas... Então a igreja ela vai viver na vastidão da terra. E assim, irmãos, nós vamos mostrando a vocês que esta parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, isso é ventilada, falada, explicada pelo profeta desta maneira. E há muitas coisas que não falamos aqui. Mas vocês, quando lerem as mensagens, vocês vão ver realmente é isso, é assim, é assim. Então nós estamos fazendo o quê? Um trilho para mostrar a vocês o caminho. Cavando um trilho para mostrar a vocês por onde andar. E vocês vão ter as mensagens, então verão por onde as mensagens vai te levando. Que Deus possa vos abençoar e vos dar toda a compreensão, entendimento destas grandes verdades. Oremos. Incline sua cabeça. Querido Pai, na verdade,
isso nos traz um tanto de receio, temor, e que assim seja em cada coração, para que cada um se preocupe em manter suas vasilhas cheias de azeite, e não importe se aquela irmã ou irmão vai chamar de radical, de extremista, de querer ser mais santo do que os outros, não importa, Senhor. Quando viemos à tua casa e ouvimos a tua palavra, queremos, por isso, em nossa vasilha, é como dissemos, isso é azeite para mim. Se alguém acha que não precisa, mas, ó Deus, faça com que todos vejam que necessita de ter o azeite com abundância em suas vidas, ter o Espírito Santo, e que possa estar dentro da noiva, a qual será levada à glória. Deus, perdoa-nos todas as nossas falhas e negligências, e faça-nos pessoas mais e mais preocupadas de viver uma vida em companheirismo, em intimidade, em verdade contigo, Senhor. Uma vida cheia do teu Espírito, selado pelo teu Espírito. Eu peço que o Senhor venha trabalhar com cada um dos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Irmãos, mesmo assentados, nós vamos deixar esses pedidos de oração a vocês da internet, irmão Jairo Leal, ali de Guaíba, Lucilene Alves, de Cariacica, Espírito Santo, Leomar, de Brusque, Lucas, lá de Pernambuco, e de Fortaleza, irmão José. Eu sei que há muitos irmãos que nos acompanham. E, geralmente, tem mais pessoas que nos acompanham pela internet do que a quantia de irmãos presentes aqui. Entende? Eu sei que lá na Bahia temos a irmã Vanderlei, família, e nós temos os pequenos grupos que damos assistência por aqui, que eles acompanham. Senta e fazem disso o seu culto. O irmão Geraldo, ali em Goiânia, e por todas as partes, né? Só esperamos que tudo isso seja uma grande bênção. Elias da Silva, também lá da Rússia, nos assiste, né? Que Deus te ajude aí, meu irmão. E Halder, lá de Manaus. Eu sei que isso é muito bom. E, se não me engano, alguém me disse, quarta-feira, não essa agora, a outra, quando não havia muitos irmãos aqui, havia na internet, acho que 180, uma coisa por aí, acessos. Então, há muitas pessoas que têm se alimentado. Eu quero só abrir uma brechinha, já que terminamos mais cedo. Dentro sobre essa parábola, sobre algum assunto, alguém gostaria de perguntar alguma coisa para complementar? Só levantar a sua mão que eu fico sabendo quem é quem que quer perguntar.
O que o irmão está dizendo, todas são virgens e têm um X de azeite. Pode ver que eles levaram as suas lamparinas, mas as prudentes levaram uma botija a mais, a mais. Isso mostra a diligência do crente em levar as coisas de Deus. Alguém diz, essa saia, vamos lá, eu sou meio implicado. Essa saia aqui, está mais ou menos, está em cima. Em cima o quê? Em cima do joelho, né? Não é uma saia de cristã. A outra espicha lá para baixo. Entende? Ela prefere ter a mais do que a menos. Por isso que as prudentes, elas têm a mais, elas levam a coisa com mais zelo, mais cuidado, a obra, a palavra, elas entram no espírito da palavra e se enchem mais da palavra. Lembre-se que as prudentes, as nécias, elas são virgens, quer dizer, são santificadas. Até aí elas foram. Qual é a terceira etapa? É o batismo do Espírito Santo. Mas santificação é uma obra do Espírito Santo. Quer dizer, até ali tem o azeite na vasilha. Aliás, na lamparina. Então, é uma falta da pessoa. Isso é individual, irmãos. Não é questão de predestinação. Eu não creio assim. Pode ser que, no fundo, seja assim, mas é você que vai ouvir e vai assentar a palavra, tomar a palavra para você e buscar e bater na porta. Eu posso escolher, se eu quiser ser um tipo de, ou você quiser ser um tipo de crente relaxado, infiel, você pode ser ou não pode ser? O que é que vocês me dizem? Mas se você quer ser um crente fiel e quem pode te impedir? É igual, por exemplo, se você quer ser fiel em seus dízimos, pode ser. Se não quiser, quem é que vai te obrigar a ser? Cada um vai aplicar, tomar o azeite para si. E a palavra está aí. Ó. O azeite está aí. Eu não sei se é por aí, é mais ou menos isso aí, irmão? É isso aí, né? Então, cada um depende de si, depende de cada um querer o azeite. Alguém mais teria alguma coisa a perguntar? No sepulcro, diz o irmão Branham. O restante dos mortos não ressuscitaram até que passasse os 1000 anos. Você está dizendo a alma delas? Por certo, tem mais dimensões aí. Eu não sei. Não é certo? Eu acho, umas vezes, irmãos, nós queremos limitar a Deus ao nosso limite humano. Você só lembra disso. Você, às vezes, vê um problema, só um caminho para solucionar. E, às vezes, nenhum caminho de solução. Deus tem milhões e milhões de maneiras para resolver o mesmo problema. Nós não podemos querer limitar a Deus em nossa cabecinha de alfinete. Os meus caminhos não são vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Creio que Isaías 55, né? Qual mais alto é os céus do que a terra, assim é os meus caminhos e os meus pensamentos mais do que os vossos. Então, às vezes a gente pensa, só tem uma coisa, uma dimensão.
aquela que os santos do passado, quando eles viviam debaixo do sangue de cordeiros, aquele paraíso hoje está vazio. Quando Jesus ressuscitou, ele esvaziou aquele paraíso. E para onde vai aqueles que hoje morrem e não pertencem à noiva? Eu não sei, fica com Deus. Há algum lugar, não é? Há algum lugar. Então Deus sabe das coisas. Irmão, quem sou eu? Quem é quem para julgar, dizer sim ou não? Mas eu vou lhe dizer, no livro de Ezequiel, nos mostra que Deus é já. É já. Como que é agora? Nos diz assim, que se um justo ele se desviar da sua justiça e cometer pecado e morrer nessa condição, ele simplesmente é apagado todo o tempo da sua justiça. Quer dizer, morreu como um ímpio. E seu sangue será sobre ele. Mas, por outro lado, se um ímpio se arrepender de seus maus caminhos e se converter ao Senhor, também é apagado todo o seu passado. Dali para frente ele é considerado um justo. Dali para frente. Entende? Ele é considerado como um justo. Eu não creio que alguém possa dizer assim, não há mais chance para mim. Só não há chance para quem tem pecado contra o Espírito Santo. Mas enquanto a pessoa viver, ela tem a oportunidade, a porta está aberta. Ela se arrepender, se retornar, entende? Vamos dizer, uma palavra popular, engatar de novo. E o que demonstra que uma pessoa ela é eleita não é porque ela cai, erra. Mas o que demonstra que ela é eleita é que ela levanta e segue a estrada. Alguém diz assim, bem, eu vou dar uma parada. Um dia ouvindo o pastor Daniel no rádio, eu gostei da aplicação dele. Você diz, eu vou parar um pouco. Não existe parar. É igual você estar remando, subindo o rio, remando com a tua canoa, você cansa e diz, eu vou parar. Para de remar, o que acontece? Volta. Volta. Por isso, quem lança a mão no arado não pode parar mais, gente. Tem que ir até o fim da obra, até o fim do serviço. Então, não existe isso aí, a pessoa diz, para mim não há mais misericórdia, não há mais jeito. Enquanto viver e a pessoa voltar a Deus de todo o coração, se arrepender, ela é aceita.
ela é aceita. Agora, a pessoa, quando ela diz, eu vou parar, eu me afasto, e não tem dentro de si aquele desejo, aquele chamariz, para mim já é uma das características que prova que ela não tem nada de eleição. Porque uma das características do eleito é que ele briga, ele luta. Se ele não pode caminhar, ele vem de arrasto, mas que vem, vem. E para Deus, muitos desses estão em primeiro lugar e às vezes estão pensando que nem na fila estão. Porque Deus, ele mede as coisas, não é por centímetro, por decímetro, por como nós medimos. Olha a viúva pobre, chegou ali, pôs o seu último recurso, e Jesus disse que ela deu mais do que os demais. Nós medimos as coisas pelo lado do peso, da medida, mas Deus olha, é o esforço, o empenho, entende? Deus olha por esse lado. Aqui tem uma boa pergunta. Sim. Pode fazer. O irmão Daniel está falando sobre os justos. É salvo, mas não pertence a... O irmão Brana diz o seguinte: a ressurreição dos justos, daí ele diz bem assim, ou as virgens nécias. É chamada a mesma coisa. O profeta chama assim. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estes aqui, que reinaram com Cristo durante 1000 anos, é a noiva. Inclusive, quem fez essa pergunta, entenda isso aqui. Irmão Brana responde justamente a Apocalipse 24, em pergunta e resposta, eu não sei se a 1 ou a 2, ele responde isso aqui. Entende? Agora, a noiva, ela ouve em todo o tempo também, assim como sempre houve as nécias, ela sempre combateu a besta. Nunca cederam, pode ver o tempo, as arenas. Ela sempre pagou o preço. E como diz, foram degolados, foram mortos, foram queimados. E a pergunta é assim, veio uma pergunta assim, explique melhor sobre a leitura de Apocalipse capítulo 20, verso 4. Aqueles que não adoraram a besta, nem sua imagem, é a noiva ou a nécia? Na nossa leitura está dizendo a noiva. Mas as nécias também, que vai ser perseguida aqui, elas também não irão entrar nesse novo sistema, serão perseguidos e mortas. Só que elas não reviverão os 1000 anos. Não estarão no milênio. Os idólatras, mentirosos, blasfemos, não entraram no reino dos céus. Se um destes acima der um copo de água ou ter respeito com a noiva estará ali? Ou não entraram? Olha, eu fico com o que diz a Bíblia, que fez as perguntas.
A Bíblia diz que ali, falando naquele lugar, ali não entrarão os cães, os ladrões, os bêbados, e quem mais? Os fornicários, né? Os mentirosos, os idólatras. Então, não importa se foi bom. Eu vejo assim. Agora você diz, mas que cães é que não entram ali, na nova cidade? Você sabe o que quer dizer cães dentro da Bíblia? Aponta para quê? Você olha lá no Velho Testamento e a Bíblia diz: e estes cães são pastores e são gulosos. Você sabe que cães aponta para o falso pastor, o falso homem? E eles não entrarão ali também. Olha, o irmão Sebastião está dizendo sobre esses chips que estão vindo por aí. A verdade é que isso aí não é nada mais do que um chip, um negócio de informação. Mas haverá aquele controle, essa nova ordem mundial que estará sendo controlada. E sem ele, não poderá, sem esse controle, não poderá, como diz, controlar quem não tem um número, não compra nem vende. Nós vamos indo todos para, como diz o irmão Brana, você já viu o cartão de crédito que você tem? Você viu que você precisa do seu CPF a vida toda? Você está amarrado pelo CPF? Então, irmãos, eu creio que há uma razão dessa tecnologia estar aí hoje. E se vai ter um controle, entende? Ela vai ter que ser usada, esse mundo de tecnologia, ela vai ser usada. Porque o dinheiro simplesmente um dia vai desaparecer. Para desaparecer, qualquer hora a coisa tem que cair todo esse mundo econômico para dar lugar a uma nova ordem. Agora, isso virá, penso eu sempre estou em busca de ler, ver essas coisas, de estar em dias com algumas notícias que canaliza com a Bíblia. A gente sempre procura estar a par um pouco sobre essas coisas. A Bíblia diz que isto virá como um laço. Você já viu a tarrafa? Quando a gente pesca com tarrafa? Ela é armada aqui fora. Daí, quando joga ela, pega de surpresa. E eu estou vendo, vocês sabem que já existem milhares e muitíssimos países já aderiram a isso. Entende? Sobre esse controle, os chips. Ela vem tudo, primeiramente, pelo lado bom. Por exemplo, os dois lugares que diz que viram que é mais conveniente é aqui, em cima da mão direita, onde pega mais energia, e aqui no pé do couro cabeludo, que é na testa, né, ou na mão. Porque ele se recarrega pela própria energia do corpo. E um chip desse, ele tem muitas, milhares de informações, ou milhões, e pode ser jogado mais ali. Hoje, eles ainda estão um tanto grandes, é do tamanho de um grãozinho de arroz. Mas a coisa já diminuiu bastante. A dona Dilma estava a favor de tudo isso,
como na América estão implantando isso em questão de saúde. Entende? Você tem ali o chip com a informação, vamos dizer. E hoje, se não me engano, aí por 100 e pouco, 300, você coloca um chip. Você coloca o chipzinho, abre o computador, abre a porta, faz tudo. Não precisa mais de estar guardando senhas ou isso ou aquilo. Só tem que se guardar de quem é mais inteligente, pode roubar, né? Tua senha. Mas, por exemplo, em questão de saúde, você não terá que fazer mais os exames laboratoriais, exame de sangue. Ele te dá toda a informação, teu colesterol, teu ácido úrico. Ele vai te dar todo, se você sofre diabetes, enquanto está a sua diabetes. Olha, ele vem como sucesso nesse sentido. Hoje nós vemos como estão colocados aí nos carros, caminhões, né? O GPS, o ladrão rouba, só olha ali, está em tal lugar. E não só no carro, né? Mas mesmo em aparelho. Uma vez me roubaram um certo iPad e depois foi descoberto, porque ele tinha o tal localizador dele. Irmão, é uma maravilha. Então, por todos os lados, assim como nós temos o cartão, e o profeta diz que tudo isso é um exercício para chegar lá. Para chegar lá. Mas o grande perigo está aqui. Lá no final está o lobo para fazer uso de tudo isso. E quem não estiver dentro desse esquema, não compra e nem vende. Como que você vai receber a aposentadoria? E dizendo isso, a minha saiu. Olha, eu já entrei, já foi aprovada a minha aposentadoria, agora lá vou eu, né, igreja? Será que eu posso? É, irmão Daniel? Mas, como é que você vai tirar o dinheiro da aposentadoria? Hã? Tem o quê? Irmão, tudo isso vai desembocar lá, no futuro. É uma estrutura que está sendo montada, como a tarrafa do lado de fora, está lá. Por exemplo, quem coloca esse chip agora pode amanhã não participar da marca da vez, não aceitar o sistema. Eu não sei como que vai, porque eles põem os dados ali. Agora mesmo estão pedindo a carteira, né? Até já houve preocupação sobre votar, né, o título eleitoral digital. Tudo vai indo pelo meio digital, tudo vai indo. Agora eu quero dizer a vocês uma coisa. Eu tenho confiança, realmente, é a minha confiança em Deus, no ministério, tipo a natureza de ministério que Deus me deu. Nunca, pela graça dele, andei cogitando, namorando ismos, interpretações de homens. Nunca passei por isso. Se você me dissesse, irmão Febrônio, o que você diria? Eu diria que Deus me permita eu viver para dizer para vocês daquilo, quando a coisa for chegando, dizer, olha, está aí. E pegar e mostrar dentro das mensagens. Porque o maior perigo não está fora da mensagem. O maior perigo mesmo, irmão Sidney, vai ser dentro da mensagem as interpretações. Não é isso aí não, não é isso aqui não, não é isso aqui não, não é aquilo não. Entende? Se hoje já faz interpretações, quanto mais ali. Entende? E aí, isso, um certo dia, pegando um grande irmão, que já partiu, né? Eu falando sobre essas coisas,
do ecumenismo, a marca da besta, isso faz o quê? Uns 20 e tantos anos atrás. Aquele irmão disse, eu não vejo dessa maneira, não. Falei, mas o profeta diz bem claro, em muitas mensagens, como que é o caminhar de tudo isso. Ah, mas eu não creio nisso, não. Se o pastor não crê, não vê, irmãos, então o perigo não é a bicada da sabiá. O perigo está dentro. Agora, nós nunca também vamos adiantar, tomar coisa e achar que é isso. Não, o próprio Deus cuidará. Vocês lembram que a dinâmica vem, tudo Deus cuidará. Houve uns irmãos que estão passando, um país vizinho, aí passando um terremoto político, né? E o governo mandou dizer que os pastores é só para pregar paz e amor, não pregar divisão. E aqueles irmãos queridos simplesmente fecharam suas igrejas. Quer dizer, estão levantando a lebra antes da hora. Isso não é preciso fechar, no meu ver. O governo só não quer que você entre na política, mas pregar o evangelho pode seguir pregando. O que pode acontecer, esses colegas? Precipitando uma perseguição, é que o governo termina vendo, porque que eles fecharam, pararam, então é porque estão comprometidos, quer dizer, eles vão puxar para si perseguição. Nós não devemos puxar nada. Deixa que as coisas vão acontecendo e Deus dará graça suprema na hora suprema. Agora lembre-se disso. O perigo é por dentro. Veja hoje o grande perigo na mensagem, não é por dentro? As interpretações e tudo mais, as falsas interpretações. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe. E vamos deixar por aqui, porque já é hora de ir embora. A vocês da internet, que Deus também vos guarde. Fiquemos de pé. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nós somos chamados para crer e te seguir. E eu sei que o homem ele não se salva por si mesmo, como diz as Escrituras, não é pela sua força nem pela sua ligeireza, mas a salvação vem do Senhor. E é por isso que descansamos em Ti, Pai, e pedimos que o Senhor nos conduza até o fim da estrada. E não nos deixe ser enganados. Não nos deixe ser enganados com uma vida cristã superficial, mas que cada um possa mergulhar no Teu Espírito e serem cheios do Espírito Santo. Leve o Teu povo em paz e lhes dê um bom dia. E abençoa todos os nossos queridos que estão na internet. Que a Tua mão seja com eles para os guiar, os proteger e aperfeiçoar o caminho de cada um diante de Ti. Seja com cada lar, Pai, seja com cada irmão, cada irmã, cada jovem. Em nome de Jesus Cristo rogamos. Amém. Deus abençoe. Bom dia a todos.